No texto do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2, a visita dos magos, nós estamos ainda respirando os ares natalinos, não é verdade? Aliás, na tradição da brasileira e religiosa brasileira, foi segunda-feira, dia de Reis, não foi? Dia de Reis, né? Dia 6 de janeiro. Nós temos essas coisas na nossa cultura religiosa e como nós ainda respiramos os ares do natalinos, nós vamos falar no texto dos Reis Magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá. Porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que fora dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Feche seus olhos. Senhor Deus amado, Pai querido, no nome de Jesus, nós oramos e clamamos neste momento, para que a Tua palavra e o Teu Espírito Santo seja manifesto em nossos corações. E que o Senhor venha dirigir as nossas vidas por intermédio da Tua palavra.
e que nós possamos ser edificados nela para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu queria aproveitar essa nossa passagem pelo Evangelho de Mateus, capítulo 2, para comentar com você algumas coisas que muitas vezes está distorcida na nossa mente. Especialmente quando nós falamos do Natal. Por exemplo, eu tenho certeza que quando você... alguém aqui tem presépio ou monta presépiozinho em casa, mesmo que seja de pequenininho assim, né? Algumas pessoas. Mas todos nós já vimos um presépio, obviamente, né? E quando a gente vê o presépio, que a gente vê lá a estrebaria, Jesus na manjedoura, José e Maria, quais são as figuras que a gente vê ao lado no presépio? Normalmente, os reis magos. Os reis magos que não estavam lá e que não visitaram Jesus no presépio. Mas, tradicionalmente, a gente interpreta que a história do Natal, o cenário todo do Natal acontece ao mesmo momento. Veja, o nascimento de Jesus é narrado por dois evangelistas, Mateus e Lucas. Marcos não o narra e João também não o faz. Mas Mateus e Lucas narram o nascimento de Jesus. Mateus, de forma mais sucinta, narra que um anjo aparece a Maria, mas não narra o diálogo, o discurso completo, muito menos o cântico de Maria, o Magnificat, que está narrado no Evangelho de Lucas. E depois Mateus narra como o mesmo anjo aparece em sonho a José, dizendo para que ele não deixe Maria, porque José cogitava deixá-la em segredo, porque o que estava gerado nela era do Espírito Santo. E logo após é narrado o nascimento de Jesus e a visita dos magos. Então a gente coloca tudo na mesma cena, na mesma página, segundo a narrativa consolidada do evangelista Mateus. Lucas, um pouco mais detalhista, ele vai nos narrando os eventos nos seus pormenores. Ele, por exemplo, vai nos dizer que, com 8 dias de nascido, conforme se dizia na lei, Jesus foi circuncidado. Todo menino judeu tinha que ser circuncidado, que é o corte da pele do seu prepúcio, né? do órgãozinho genital do menino, cortar da pele que o envolve. Isto era a circuncisão que identificava todos os que eram descendentes de Abraão. E esta circuncisão, segundo a lei, tinha que ser feita ao 8º dia de nascido. E Lucas narra que ao 8º dia de nascido, Jesus foi circuncidado. E que, logo na sequência da narrativa, Lucas nos conta que depois de cumprir-se o tempo da purificação, ou seja, havia um tempo, depois da mulher dar à luz, que ela era tratada como em fase de purificação. A linguagem antiga da lei, né, aquilo que a gente chama na nossa cultura, de um modo muito mais objetivo, de resguardo. Mas na lei, na cultura primitiva de Israel, foi dado um caráter religioso a este resguardo. Então diz que a mulher, ao dar à luz a um filho homem, ela é imunda e deve passar por algumas semanas de resguardo. E estas semanas de resguardo dá mais ou menos 40 dias. Dá mais ou menos 40 dias. Então vejam. E diz que com 40 dias depois daquelas semanas de purificação, 40 dias depois de cumprir-se o tempo de purificação, Jesus é levado pelos seus pais para ser apresentado no templo, que era um ato também obrigatório para os filhos homens, primogênitos apenas. É preciso que a gente entenda, agora deixa eu abrir um parêntese aqui, que não tem a ver com o sermão, mas eu queria dar isso de informação. A ideia que foi construída no segmento evangélico de que
Os evangélicos, eles apresentam as crianças porque a Bíblia diz que Jesus foi apresentado. Não, isso não é um preceito para ser repetido. Isso era um preceito obrigatório para todo primogênito. Porque, segundo a lei, todo primogênito pertence ao Senhor. Segundo a lei antiga, cada primogênito... Por quê? Quando Deus poupa os primogênitos de Israel de morrerem na praga, na 10ª praga do Egito, e morrem os primogênitos do Egito, o Senhor diz que a partir daquele instante, todo primogênito de Israel pertence ao Senhor. Essa é uma regra da cultura, das culturas semíticas, que se eu de alguma forma poupar a sua vida ou salvar você da morte em algum momento, a sua vida passa a pertencer a mim. Então, do mesmo modo como Deus livra os primogênitos de Israel de morrer, todo primogênito passa a pertencer ao Senhor. E por isso, quando nascia um primogênito, eles tinham que ser entregues ao Senhor. Em tese, cada pessoa que tivesse o seu primeiro filho, o primeiro filho homem, tinha que ser levado para o templo e entregue ao sacerdote em oferta ao Senhor. E ele viveria para o serviço, consagrado ao serviço de Deus para sempre. Entretanto, lá em Números no capítulo 8, o Senhor diz assim: para que o povo de Israel não tenha que cada família trazer o seu primogênito, eu fiz o seguinte: eu escolhi uma tribo de Israel, que esta tribo será consagrada a mim para o serviço exclusivo. E os levitas, a tribo de Levi, então os levitas serão consagrados a mim no lugar dos primogênitos. E então eles passarão a me servir. Cada levita, ele tem que ter a vida consagrada exclusivamente para o serviço do Senhor. Ele não pode ser carpinteiro, padeiro, não pode ter um campo, não vai ter terras, não vai plantar, não vai cuidar de gado, ele não vai fazer nada. Ele vai servir ao Senhor, porque ele pertence ao Senhor e eles são escolhidos em sacrifício no lugar dos primogênitos de Israel. Entretanto, mesmo assim, cada primogênito homem tem que ser levado ao templo e apresentado ao Senhor. Então o sacerdote orava por ele e devolvia ele aos seus pais, porque os levitas já ocuparam esse lugar, este primogênito não tem que ficar mais no templo. Entendeu como é que funcionava a coisa agora? Então, aos 40 dias de nascido, Jesus é levado ao templo para ser apresentado aos sacerdotes e para ser então ali apresentado ao Senhor. Olha, nós temos aqui um filho primogênito. É como se ele fosse levado para ser dado de oferta ao Senhor, mas os sacerdotes o devolvessem para os seus pais para ele voltar para casa, porque os levitas já ocuparam este lugar. Então, aos 40 dias de nascido, Jesus estava no templo em Jerusalém, cumprindo a lei. E lá ele encontra a profetisa, lá ele encontra Simeão, aquelas histórias que o evangelista Lucas nos narra, dos encontros que Jesus teve no templo, quando era bebezinho, aos 40 dias de nascido. Agora vamos voltar à cronologia dos fatos dos reis magos. Quando os reis magos visitaram José e Maria e visitaram Jesus, quando os magos foram embora, um anjo apareceu em sonho a José, dizendo: foge para o Egito, e só volta de lá quando eu te mandar voltar, porque Herodes vai querer matar o menino. Então, raciocina comigo, que você vai entender. Se os magos visitaram Jesus na estrebaria, lá na manjedoura, quando ele nasceu em Belém, e depois das visitas dos magos, Jesus foi e fugiu para o Egito, como Jesus poderia ter sido apresentado 40 dias depois no templo? Se ele estaria no Egito, escondido, esperando a morte do rei Herodes. Entendeu por que os magos não estavam na manjedoura, na estrebaria com Jesus? Quando os magos visitaram e em que lugar? Provavelmente os magos já visitaram Jesus na Galileia, em Nazaré, e cerca de
2 anos depois que ele já havia nascido. Tanto que, quando o texto diz que Herodes interroga os magos para saber quanto tempo a estrela havia anunciado que Jesus havia nascido, qual o tempo que o texto diz? 2 anos, cerca de 2 anos. Então, há cerca de 2 anos, os magos viram uma estrela e começaram, de alguma forma, a investigar a natureza daquele fenômeno, até que em algum momento, pelos conhecimentos e por tudo que eles tinham de conhecimento disponível, chegam à conclusão que aquela estrela anunciava o nascimento de um grande rei. E eles então seguem a estrela para encontrar este rei. Encontram Jesus, quando Jesus já tinha perto de 2 anos de idade e o texto diz muito claramente, os magos entraram e encontraram Maria com o menino na casa. Percebe que não é na estrebaria, que não é numa manjedoura. O texto claramente diz que eles entram em uma casa para encontrar Jesus. Então agora organizou na sua mente, quando Jesus nasce, as figuras que vão visitá-lo ao nascer não são os magos. Quando Jesus nasce, as figuras que vão visitá-lo ao nascer, segundo o evangelista Lucas, são pastores. Que aí sim, na mesma madrugada, eles estavam ao redor, ali perto da estrebaria. Então anjos aparecem, cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, e diz, não temas, porque eis que hoje vos nasceu na cidade de Davi, Jesus Cristo Salvador, que é Senhor. Então os pastores foram até lá adorar Jesus. Então, se nós fôssemos montar um presépio efetivamente bíblico, no nosso presépio poderia ter os animais, José, Maria, o menino Jesus e os pastores, e não os magos. Porque os magos são personagens de um evento posterior, possivelmente 2 anos depois de Jesus ter nascido. Eles visitam Jesus. E possivelmente na Galileia, ou há quem diga também, em alguma outra cidade aos arredores de Belém, mas já numa casa onde eles estavam estabelecidos. O fato é que Maria, Lucas nos narra, ela já era originária de Nazaré. Então a origem da história é em Nazaré, de onde se conclui que terem ido a Belém para o nascimento de Jesus, para o recenseamento. Logo depois que cumpriram tudo aquilo que tinha que ser cumprido, eles voltam para as suas cidades de origem, que era Nazaré. E depois fogem para o Egito, e quando voltam do Egito, José ainda cogita a possibilidade de morar na Judéia, mas temendo e tendo sido avisado por um anjo, ele prefere não ficar na Judéia e prefere voltar para o norte. A Judéia era ao sul da Palestina, ir para o norte, para a região da Galileia, que ficava mais distante de Jerusalém. Esse é o cenário todo, então, da nossa história, que eu queria compartilhar com você, para que você aprendesse a cronologia do nascimento de Jesus e em que momento os magos foram visitá-lo. Agora eu queria voltar com você ao texto, vamos lá, que o texto diz que tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Primeira coisa que eu queria dizer a você, meu irmão e minha irmã, é: deixe Deus guiar a sua vida. Deixe Deus guiar a sua vida. Eu não sei se vocês conseguem perceber que num primeiro momento esses magos saem seguindo uma estrela. Mas eles acabam não indo atrás da estrela. Em dado momento, eles decidem procurar Jesus num lugar que parecia óbvio.
Se você foi levado de onde você saiu no Oriente, e é uma coisa importante a se dizer, você não leu no texto em momento nenhum que eram 3 magos. Leu? Leu que eram 3 magos? Não, você leu apenas que foram 3 tipos de presente: ouro, incenso e mirra. Mas você não leu em nenhum momento no texto dizendo que eram 3. Ok? Você também não leu em nenhum momento no texto dizendo que eles eram reis. Também não leu no texto. Tudo isso são construções da nossa cultura. Entendeu? Que dizem que eram reis magos, e um chamava, como é que era o nome? Gaspar? Baltazar, e o outro... eu esqueci o nome. Então, inventaram que eram 3, inventaram nomes para os 3, e inventaram que eles eram reis. Mas você não leu isso no texto em lugar nenhum. Mas o que você lê no texto é que eles foram para a Palestina seguindo uma estrela que lhes apareceu no Oriente. E eles já sabiam que eles estavam indo para procurar um rei. Porque eles chegam dizendo: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Esta é a pergunta. Se você vai procurar um rei, onde, por questões de natureza óbvia, você iria procurá-lo? Onde? No palácio. E foi o que eles fizeram e decidiram fazer. Se estamos vindo para procurar um rei, o lugar, obviamente, onde ele deve estar é no palácio. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: Deus não se manifesta no óbvio. Deus se manifesta no inesperado. Deus se manifesta no que é surpreendente. Deus se manifesta daquilo que não é lógico. Deus se manifesta no sobrenatural. Deus não se manifesta do jeito, do modo, como e onde nós esperamos que Ele se manifeste. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a você: cuidado, para que você não seja enganado pelas suas percepções. Cuidado que as suas escolhas não levem você para o lugar errado, onde Jesus não está e onde não é a vontade de Deus para a sua vida. Eles começaram seguindo um sinal sobrenatural e terminaram indo atrás da sua intuição. Muitas vezes nós não percebemos o quanto nós temos pautado a nossa vida na nossa intuição, na nossa percepção, no nosso senso. E não entendemos, irmãos, que muitas vezes não é para o óbvio que Deus está nos levando. Parece que está tudo claro. A gente tem uma facilidade de buscar a Deus quando a gente não sabe a direção. Se a gente está no meio de um problema onde a gente não vê saída, o que a gente faz? A gente ora. Mas quando a gente está no meio de uma situação onde a solução está ali, óbvia, diante dos nossos olhos, a gente diz assim: bom, vou resolver. Por que nós não oramos com a mesma determinação, pedindo direção de Deus? Mesmo quando as coisas parecem claras diante de nós, mesmo quando uma porta esteja escancarada e você diga: ah, é ali que eu devo entrar. Por que você também não ora do mesmo jeito? Porque pode ser que aquela porta escancarada e óbvia não é o lugar para onde Deus quer levar você. Pode ser que a resposta de Deus esteja em outro lugar. Mas a gente não faz assim. Se as portas estão todas trancadas, a gente diz: Senhor, qual é a porta? Senhor, onde eu devo bater? Senhor, onde eu devo entrar? Senhor, abre a porta.
Mas quando as portas estão abertas, a gente escolhe. A gente escolhe mercê do nosso conforto, das nossas conveniências, das nossas vivências, do nosso histórico, das nossas construções psicológicas, daquilo que constitui os critérios, daquilo que constituiu os critérios com os quais nós avaliamos a vida e a realidade. E então uma estrela que Deus começou a nos guiar numa direção, acaba que a gente vai parar num outro lugar, que não era o lugar para onde Deus nos mandou. E eles vão parar no palácio procurando um rei. Natural que assim fizesse. Talvez nós todos estivéssemos parados no palácio, batendo na porta, dizendo: cadê o menino que nasceu? É filho de um nobre. É descendente de um rei. Mas Deus não está no óbvio. Ele nasceu numa estrebaria em Belém. Quando você quiser encontrar sinais de Deus, é muito mais provável que você o encontre nas coisas simples do que nas coisas portentosas. Eu consigo encontrar Deus com muito mais profundidade e verdade numa senhorinha simples que frequenta a minha comunidade, do que num grande nome famoso que todos acreditam ser o mais expoente, importante representante de Deus. Eu prefiro ver Deus nos pequeninos do que naqueles que são grandes. Porque Jesus não está muitas vezes no óbvio. Esta é a primeira coisa que eu queria dizer a você. Deixe Deus guiar a sua vida. Não tome qualquer decisão na sua história, ou que você não submeta à direção de Deus, à resposta do Espírito Santo, à orientação do Espírito Santo na sua vida. Ore ao Senhor, ore. Eu conversava com uma jovem aqui no outro dia e ela estava muito indecisa. Ela estava no emprego estável há algum tempo, mas ela estava desconfortável e estava querendo mudar de emprego. E ela tinha duas opções, para ou ficar no emprego, ou ir para um, ou ir para outro. Então, na verdade, se tornavam 3 opções. E ela começou a falar para mim a respeito de todas as opções. E eu disse: eu não tenho como te ajudar. Ore ao Senhor. E a gente dizia: e como será que é para a gente saber qual é a vontade de Deus? Eu tenho uma regra que eu uso no meu coração, meu irmão. Eu oro ao Senhor. E oro ao Senhor. E oro ao Senhor. Até que o meu coração encontre paz. Quando o meu coração encontra paz, fica claro para mim que é Deus que está falando comigo. Que é Deus que está me guiando, que é Deus que está me dirigindo. Mas, para que isso aconteça, eu transformo talvez as coisas fáceis em problemas. Deixa eu te explicar. Porque muitas vezes há uma paz que nos vem que tem a ver com a nossa percepção da realidade. E ela é uma falsa paz. A gente acredita que por ali vai dar tudo certo. A gente acredita que aquela é a melhor opção. A gente acredita que aquele é o melhor caminho. Então, há muito tempo que eu digo assim: Senhor, toda vez que um caminho estiver muito escancarado diante dos meus olhos, eu vou partir do princípio que não é a sua vontade para mim. Até que o Senhor me convença que é. E eu começo a orar, como se aquela porta e aquele caminho estivesse tão fechado quanto todos os outros. Um dos momentos mais importantes onde eu vivi isso na minha vida
Foi há cerca de quase 20 anos atrás. Isso, já deve ter uns 17. Quanto tempo eu já estou aqui no Pichincha? 2014. 10 anos, 10 anos. Isso, então, já tem 22 anos que isso aconteceu. 22 anos. Há 22 anos atrás, eu estava me desligando da minha antiga denominação, da minha antiga igreja, lá do segmento pentecostal, de onde eu sou originário. E eu era pastor. E logo que eu saí de lá, eu recebi algumas propostas para ir para algumas denominações. Um outro pastor me convidou, escolhe um lugar, vem para o meu ministério, a gente aluga, eu abro a igreja para você pastorear, mas vem trabalhar comigo. Sabe, estava tudo assim muito fácil. Uma igreja pentecostal também, eu era pentecostal, afinal de contas. E eu estava saindo da faculdade e o pessoal da faculdade dizia, eu fiz faculdade metodista, e os pastores e alguns amigos diziam, fica na igreja metodista, você já acabou de fazer o seminário metodista, se torne um pastor metodista. E eu fui visitar algumas igrejas metodistas. Um dia eu disse a Margarete e entrei em oração. Eu disse, Senhor, aquele lugar que me parecer o mais difícil, aquele lugar onde a porta parecer estar mais fechada para mim, vai ser o teu sinal de que é ali que eu devo estar. Então eu descartei todas as portas fáceis e disse, o Senhor vai me dar direção. Cheguei na Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma igreja que na época tinha pouquinha gente. O culto era assim paradão, sabe? Margarete logo torceu o nariz. A Margarete é pentecostal quase do reteté, entendeu, gente? E ela deu uma torcida de nariz assim. E eu fiquei ali um tempo frequentando, até que um dia sentei para conversar com o pastor. E ele sabia que eu era pastor vindo do segmento pentecostal. E ele disse para mim assim, eu queria dizer uma coisa para você. Você veio pastor lá do segmento pentecostal. Aqui você não é ninguém. Ele foi carinhoso desse jeito. Ele disse, tu é igual Moisés, tu era príncipe lá no Egito. Aqui você vai correr atrás de ovelhas dos barrancos e nas montanhas. Quer ser presbiteriano? Naquele momento, Deus estava dizendo, sabe esse caminho aí? É essa a minha vontade para a sua vida. Não é o mais fácil. Não é o mais óbvio. Não é a porta mais escancarada. Não é naqueles lugares onde você se sentiu cheio de vaidade por as pessoas estarem requerendo você, querendo você lá, convidando você para estar lá. Mas foi no lugar onde... e ele disse uma outra frase, essa eu esqueci, essa é importante. E ele disse assim, eu queria dizer a você que a igreja presbiteriana não precisa de você. E foi neste lugar que Deus me colocou. Deixa Deus guiar a sua vida, meu irmão. Porque nem sempre Deus está nos lugares óbvios. Amém? E os magos prosseguiram. Ao ouvir isso, o rei Herodes, estou no verso 3, ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Irmãos, presta atenção. Herodes chamou os sacerdotes. E os sacerdotes conhecem as Escrituras. E os sacerdotes sabiam qual era o lugar onde Jesus ia nascer.
Mas por que eles não eram capazes de encontrá-lo ou de guiar os magos até lá? Você precisa seguir Jesus Cristo, meu irmão. Você precisa seguir a Jesus Cristo. Porque os sacerdotes aqui representam a religião. Tem gente que às vezes se torna mais religioso do que cristão. Os sacerdotes aqui representam exatamente um tipo de gente para quem o que é mais importante é a estrutura, é o templo, é o prédio, são as coisas, são as tradições, mas não estão comprometidos com Jesus. Você precisa seguir Jesus Cristo. A religião, ela é cheia de regras, ela é cheia de coisas, ela abre a Bíblia e conhece a Bíblia de ponta cabeça, mas não significa que ela será capaz de te levar a Cristo. Quem te leva a Cristo é o Espírito Santo, que foi derramado no seu coração e depositou fé em você. É Ele que abriu os teus olhos, é Ele que revelou Jesus a você, como a estrela que brilha no céu, guiando o seu caminho. Deixa Jesus Cristo guiar a sua vida e entenda, meu irmão e minha irmã, que você não é salvo por seguir uma religião, você é salvo por seguir e encontrar Jesus no seu coração. Por isso que eu acho uma grande tolice quando eu vejo discussões entre calvinismo, arminianismo, presbiteriano, tradicional, renovado e coisas. Que grande tolice! Nenhuma destas formas, nenhuma dessas estruturas, nenhuma dessas denominações te levam a Deus. O que te leva a Deus é Jesus Cristo. É Jesus que te leva a Deus. Eu não quero saber se você é calvinista. Eu quero saber se você crê em Jesus como seu único, suficiente Salvador, se Ele se revelou a você, se Ele te deu consciência de pecado e se Ele te deu consciência de graça e de salvação. Porque é isso que te salva. O resto é religião, o resto é prédio, o resto é estrutura, o resto é dogma, o resto é doutrina humana muitas vezes, mas o que te salva é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Eu louvo a Deus que muita gente chega aqui vindo de Assembleia, de Batista, de Nova Vida, de tantos lugares, se tornam membros aqui. E eu fico olhando, eu falei, por que essa gente resolveu ser presbiteriano? Porque elas não estão aqui para seguir a igreja presbiteriana, elas estão aqui seguindo Jesus. Siga Jesus. Pode dizer amém alto e glória a Deus, meu irmão, não tem problema não. Ela falou amém alto ali, colocou a mão na boca. Fica à vontade em nome de Jesus. Nós estamos aqui seguindo Jesus Cristo. É Ele que sabe. É Ele que é a fonte. Deixe o Espírito Santo ser aquele que move o teu coração para encontrar Jesus. E o texto continua. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes, vão, busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Deixa eu dizer uma terceira coisa para você, não acredite na ideia de que o mundo quer ser amigo do reino de Deus. O mundo não quer ser nosso amigo. E eu fico envergonhado quando eu vejo a igreja fazendo aliança com o poder político. No outro dia, numa das maiores denominações evangélicas do Brasil, com sede aqui em Madureira, no meio de um culto, a igreja lotada, parou o culto, porque chegou o governador do estado. Os membros se colocaram de pé
e aplaudiram durante quase 5 minutos a entrada do governador do estado. Em que momento nós passamos a acreditar que Herodes quer ser amigo do reino de Deus? Os anjos orientaram os magos para dizer assim: não cai na conversa de Herodes. Herodes não é amigo. Herodes tem interesses que são dele. O Estado, o poder político tem interesses que lhes são próprios, que lhes são peculiares, e eles não estão comprometidos com o reino de Deus, meu irmão e minha irmã. Por isso que a igreja não faz aliança com o político, a igreja não faz aliança com o partido, a igreja não faz aliança com o projeto ideológico, a igreja não assume compromisso ao lado desta gente, porque esta gente não quer adorar Jesus. Querem servir-se dele, querem servir-se do seu povo, querem servir-se da sua igreja, querem subjugar o Cristo para manter o seu próprio projeto de poder. A igreja não se mistura com Herodes, a igreja não se mistura com o Estado, a igreja só segue a Jesus e só tem compromisso com o reino de Deus. Esta é a terceira coisa que o texto nos mostra. Vai lá, e depois vem aqui e me diz onde ele está para que eu também vá adorá-lo. Mentira! Na campanha política eles vêm para o culto, fecham os olhos, ficam de joelhos, levantam as mãos e depois nunca mais pisam na igreja. E eu tenho vergonha ainda de pastores que trazem políticos para o púlpito para dizer que eles estão representando a igreja de Cristo. A igreja depende do poder do Espírito Santo, a igreja não depende do poder de Herodes. A igreja não depende do poder de Herodes. Vamos parar de bajular. Eu vou bajular o Lula. Que bajular o Lula? Eu vou bajular o Bolsonaro. Que bajular o Bolsonaro? A igreja, ela busca o poder do alto. O reino de Cristo não é deste mundo. A igreja não faz aliança com o palácio. E no verso 9, depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela, vejam, que viram no oriente, ia diante deles. Eles não precisavam ter parado ali, bastava continuar seguindo a estrela, meu irmão. E a estrela ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um intenso júbilo, entrando na casa, e viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, abrindo seus tesouros, e entregaram-lhe suas ofertas: ouro, presente para um rei; incenso, presente para um Deus, porque com incenso se adora; e mirra, presente para aquele que seria morto, porque com mirra se embalsama o corpo que vai ser sepultado. Os presentes são proféticos. E o texto prossegue dizendo: e tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Agora, a última coisa que eu quero dividir com vocês está aqui, a partir do verso 13. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá, até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Veja, irmãos, deixe Deus, primeira coisa que eu dividi com você, deixe Deus lutar, guiar a sua vida. Deixe Deus guiar a sua vida. A segunda coisa que nós aprendemos aqui com o texto é que nós não seguimos Jesus a partir da religião, nós seguimos Jesus a partir da direção do Espírito Santo.
A terceira coisa que nós aprendemos é que a igreja do Senhor caminha conduzida pelo poder do alto, pelo poder do Espírito Santo, e nós não buscamos o poder deste mundo. E a quarta coisa que eu quero dividir com você: deixe Deus lutar as suas batalhas. Tem hora que a gente tem que sair de cena. Tem problemas que a gente enfrenta, tem problemas que a gente encara, tem problemas que a gente vai peitar e vai para cima. Mas há lutas das quais a gente tem que se retirar e deixar Deus lutar por nós. Tem hora que a gente tem que se esconder no Egito, sabe? E ficar quietinho lá, até que Deus resolva as coisas por nós e diga para a gente voltar. Nos ditos populares se chama estas lutas inglórias de dar murro em ponta de faca, não é? Dar murro em ponta, para de dar murro em ponta de faca. Você está travando há quanto tempo essa batalha aí? Você está nessa peleja, nessa discussão há quanto tempo? Tem hora que não vale a pena. Tem hora que não vale a pena. Tem hora que é melhor a gente pagar o preço. A gente pagar o preço. Abrir mão de tudo. Sabe, José e Maria estão sendo convidados por Deus a abrir mão de sua casa, dos seus projetos. José, a carpintaria lá ia ficar fechada, sabe? E agora eles vão para o Egito, um lugar onde eles não conhecem nada e ninguém. Mas tem hora que a gente tem que sair de cena. Entregar na mão de Deus. Dizer, Senhor, eu estou lutando essa luta há tanto tempo e eu não vejo mudança. Eu discuto todo dia com meu filho pelas mesmas coisas. Eu discuto todo dia com a minha filha pelas mesmas coisas. Eu discuto todo dia com meu marido pelas mesmas coisas. Com a minha esposa. Tem hora que a gente precisa sair de cena e entregar nas mãos de Deus e deixar Deus agir. Deus vai dizer no seu coração, irmãos, quais são as lutas que você está lutando com suas próprias forças e que não é para você lutar. Vai para o Egito. Eu passei por uma situação recente, de ordem financeira, de um processo, de um acidente de carro que eu tive em São Paulo, com um carro alugado, e deu uma confusão, deu um rolo. E no final das contas era um dinheiro absurdo, era uma conta enorme. E eu perdi o sono por causa daquilo, e eu passei semanas, e eu passei meses inquieto, sabe, sem saber como lidar com aquilo. Sabe, tem que ir para a justiça. Procurei Michele, né, Michele? Michele é advogada. Procurei a Michele, ela me indicou um outro amigo, e eu fui vendo as possibilidades, mas cada dia o meu coração mais perturbado, mais perturbado, mais perturbado, e eu senti uma direção de Deus na minha vida. Eu falei assim, sai disso. Paga o preço. Assume o ônus. Que você vai perder agora, Deus vai prover lá na frente. Ah, irmãos, nada foi mais importante do que aquela decisão, porque como o meu coração encontrou paz, sabe? Como o meu coração encontrou paz. Não dá para enfrentar Herodes às vezes. Não dá para encarar a estrutura que Herodes tem. Sai de cena. Deixa Deus agir. Deus cuidará de você. Deus cuidará da tua casa. Deus cuidará da tua família.
Deus cuidará dos teus filhos, Deus cuidará. Coloca nas mãos de Deus, coloca a sua vida na mão de Deus, sai de cena e Ele vai lutar as tuas guerras por você. Porque há coisas, como neste caso, que era questão de tempo. Só o tempo iria resolver. Só o tempo iria resolver. Entenda que há coisas que vão se ajustar com o tempo. Deixa Deus lutar as suas guerras. Amém? E então, depois da morte de Herodes, eu estou lá no verso 19, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante, tome o menino e sua mãe, vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. E levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, e tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, de onde era Maria, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Deus abençoe seu coração em nome de Jesus.